Bem-vindo ao 7º vídeo da nossa playlist dedicada ao resumo de cada um dos cantos da Odisseia. E no último vídeo nós vimos o canto 6, que eu vou resumir rapidamente aqui antes de nós avançarmos para o próximo canto. No canto 6 da Odisseia, o Odisseu, depois de 20 dias no mar, finalmente chegou à terra dos Feácios. Ele conheceu a princesa Nausicaa, que acabou indo lavar roupas num rio próximo de onde ele passou a noite ali na praia. Ela, conversando com ele, ficou bem impressionada com a eloquência dele e desconfiou que ele realmente fosse uma pessoa nobre, de boa índole e tal. Ela acabou oferecendo para ele água, comida, roupa e ainda indicou o caminho até o palácio do seu pai, o rei Alcino. E o canto 6 terminou com a princesa indo na frente até o palácio, numa carroça, um carro de mulas, enquanto o Odisseu foi indo atrás a pé na mesma direção, na cidade, mais especificamente ao palácio, para encontrar com o rei. O meu nome é Lucas Rosalém, você está no Universo Antares e aqui na descrição você pode encontrar um link para a playlist completa dessa série, tá? Mas agora, sem delongas, vamos ver o que acontece no canto 7. O canto 7 começa ainda com o grupo todo indo em direção à cidade dos Feácios, mas a Nausicaa chegando lá muito antes de todo mundo, já que ela estava naquele carro de mulas, aquela carroça, ela consegue chegar antes. Chegando no palácio, ela vai direto para o quarto e aí a cena volta para o Odisseu, que ainda estava nessa caminhada em direção até lá. O texto diz que havia uma névoa espessa em volta do Odisseu para escondê-lo, para protegê-lo dos Feácios. Essa névoa foi posta pela deusa Atena, que também ainda nessa caminhada aparece disfarçada para ele, como se fosse uma mulher comum carregando água, e eles conversam com ele perguntando a ela sobre a direção do castelo, e ela diz que era só ele segui-la porque ela já estava indo para lá também, Ela orienta também que ele não olhe muito para os lados no trajeto até lá, porque aquele povo não gostava muito de estrangeiros, então era melhor ele já nem se incomodar com isso. Mas na verdade a gente percebe ali no texto que, como os moradores já não poderiam sequer enxergar o Odisseu por causa daquela névoa, então esse pedido dela foi mais para que ele mesmo tivesse um comportamento tal que facilitasse nesse trajeto dele, mais do que qualquer outra coisa, E no caminho até lá, tem muita descrição ali sobre a arquitetura do lugar, sobre a exuberância do lugar. A gente sempre vê isso, A cada lugar novo tem essa descrição da grandiosidade dos lugares. E até que eles vão se aproximando ali do castelo, e a Atena diz que está rolando uma festa por lá. Isso até era melhor para ele, porque ele podia simplesmente entrar direto no lugar sem medo e já ir procurando a Arete, que era a mulher do rei, que devia estar em algum canto, algum dos salões lá do palácio. E ela inclusive diz para o Odisseu fazer isso porque a mulher do rei ela tinha muito bom senso, e se ela conseguisse ouvir o que o Odisseu tinha para falar, com certeza ele tinha uma chance maior de ter uma ajuda, a ajuda que ele precisava para voltar para casa. Quando eles chegam na frente do palácio, a Atena, ainda disfarçada, vai embora, e o Odisseu fica lá um tempo olhando para a beleza do lugar, até que ele resolve por fim entrar. E ele faz exatamente o que ela falou. Quando o Odisseu entra, ele simplesmente ignora tudo que está acontecendo para não chamar nenhuma atenção de ninguém e realmente consegue passar por todos eles indo direto até a rainha. Quando ele encontra a rainha, aquela névoa que estava em volta dele se dissipa e ele se joga aos pés da rainha, faz toda uma cena lá implorando a ela e para o rei também que eles ajudem a ele voltar para casa. Aquela cena chama muita atenção de todos os chefes dos Feácios ali, porque foi um tanto estranho que um estrangeiro tivesse conseguido passar por tanta gente sem ter sido notado, E depois disso, o Odisseu ele acaba se isolando num canto e fica quieto ali perto de uma lareira no recinto, fazendo com que um sábio, um ancião que estava por ali na festa, chamasse a atenção do rei Alcino, lembrando de que os hóspedes precisavam sempre ser muito bem tratados por causa de Zeus, que era o protetor dos estrangeiros, O rei concorda com isso, e ele dá mais uma daquelas demonstrações de hospitalidade, da hospitalidade típica grega que a gente encontra nesses textos antigos, Ele resolve ir falar com Odisseu, dizendo que vai acolhê-lo e tal, mas é um pouco estranho o que acontece, porque o rei oferece comida, oferece bebida ao Odisseu, mas ele diz também que no dia seguinte ele vai ainda se reunir com uma assembleia para decidir se ele vai ajudar ou não o estrangeiro, o Odisseu. Uma coisa curiosa é que o rei ele suspeitou que o homem diante dele, o Odisseu, pudesse até ser um deus também, Então, obviamente, isso facilitou com que ele fosse hospitaleiro, Mas ainda assim, o Odisseu foi recebido muito bem, com muita generosidade.
O rei e a sua família não só acolhem o Odisseu, como também se preocupam com todas as necessidades deles, oferecem comida, abrigo, conforto, né? E essa representação da hospitalidade acaba por ressaltar qual era a importância dessas relações sociais na Grécia Antiga, né? Ainda que o motivo não fosse lá essas coisas, né? Que é basicamente receio de estar sendo testado por uma divindade ou medo de ser punido por Zeus, né? Mas seguindo aqui no texto, o rei nessa hora, ele conta ao Odisseu essa suspeita de que ele tinha, né, sobre o Odisseu ser uma divindade. O Odisseu diz que não, o Odisseu já nega imediatamente, diz que ele é só um homem comum mesmo, que inclusive sofreu bastante, né? E ele fala que pode até contar a sua história ao rei, mas de preferência depois de comer, porque ele estava varado de fome. Ele chega a dar uma prévia de algumas coisas que aconteceram com ele nessa jornada até ali, mas sem entrar muito em detalhes, né? Bom, eu vou continuar aqui o resumo, mas antes eu quero pedir que você já deixe o seu like aí, não custa nada, e se inscreva no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas. E aqui nós conversamos bastante sobre literatura em geral, sobre teoria literária e sobre dicas de escrita criativa, tá? Inclusive, se você conhece alguém que gosta de escrever, manda o link aqui do canal para ele, porque toda terça-feira, às vezes até de sábado, tem live aqui no canal de análise de contos que o pessoal manda pra gente lá no nosso grupo do Telegram. O link do Telegram tá aqui embaixo, já aparece por lá também, tá bom? Enfim, não esquece de deixar o like e vamos continuar aqui. Anoitece e a festa acaba. Aquela gente toda vai indo embora. E nessa hora a rainha aproveita então para perguntar o nome do Odisseu e pergunta também quem foi que deu aquelas roupas a ele, né? O Odisseu nessa hora ainda não revela qual é o seu nome, mas ele conta que tinha escapado da ilha da Calipso. Ele diz aqui pra gente uma coisa que a gente não sabia até então, que ele ficou naquela ilha preso por 7 anos, olha só o tempo, né? E ele diz que depois ele saiu de lá, ficou 20 dias passando apuros no mar e tal, até chegar ali. Ele conta também que aquelas roupas tinham sido dadas a ele pela filha da rainha, né, a Nausicaa, quando ele a encontrou na mata, um pouco depois dele acordar, porque ela estava lá lavando roupa e tal. Ele conta ainda que eles decidiram que ele iria sozinho até o palácio para que ninguém pensasse mal da moça, caso ela fosse vista junto com ele, né? Outra coisa interessante que acontece aqui também é que o rei acaba oferecendo, depois disso aí, ele oferece a sua filha Nausicaa em casamento ao Odisseu, né? Mas diz assim que eles jamais iriam pressioná-lo para ficar ali na ilha, ainda mais depois do que ele acabou de contar rapidamente, né? Ele jamais deveria ficar ali a contragosto, inclusive se ele quisesse partir imediatamente, o rei já poderia providenciar uma ajuda e tudo que fosse necessário para ele ir embora. Então isso parece até um pouco diferente do que o rei tinha acabado de falar, né? Mas o rei Alcino, enquanto diz que vai ajudar o Odisseu a voltar para casa, ele também aproveita ali para se gabar um tanto da qualidade dos navios que eles têm e tal, o que deixa o Odisseu, na verdade, bastante aliviado, até um pouco empolgado, né, confiante. E o canto 7 termina com a rainha pedindo que as criadas arrumem um quarto para o estrangeiro descansar. É nesse ponto aqui que termina o canto 7. Esse canto aqui é interessante porque na hora que o Odisseu começa a se apresentar à rainha e ao rei, a gente vai tendo uma expectativa de que todo o seu passado heróico, toda aquela experiência que ele tem já começa a ser revelada também, né? Esse é um momento também que tem muito a ver com outra coisa típica dos clássicos gregos, também na construção do herói grego, que é a busca pelo reconhecimento. É um tema bastante recorrente, inclusive na jornada do Odisseu mesmo. E no caso dele isso tem um peso extra, porque o reconhecimento das suas conquistas e também do seu sofrimento vai ser vital para a restauração de nada menos... vai ser vital para a restauração de nada menos do que a sua identidade, né? Que ficou em xeque aí durante todo o percurso dele nesses anos entre o fim da Guerra de Troia e a volta dele para casa, né? Foi uma coisa que a gente discutiu bastante na live que a gente fez sobre a Odisseia, o link vai estar nos cards. E esse canto também é importante para mostrar pra gente, para destacar pra gente a importância que os gregos davam para a memória e para a narrativa na formação do caráter e na formação da honra do herói, né? Isso provavelmente tinha um impacto cultural muito grande na Grécia Antiga, dada a frequência com que a gente vê isso aparecendo nessas histórias. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder mais nada sobre os clássicos da literatura. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você está achando da série e o que mais você gostaria de ver por aqui, beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.